conspiradores, eu sou a Paty. E eu sou a Beta. Hoje estamos sem a Tassi, né? Tassi teve um outro compromisso e não conseguiu participar da gravação. Bom, para contrastar com o tema da semana passada, que foi um tema mais... baixo astral, a gente falou de eventos catastróficos. Como sempre. Nossa, eu ouvi aquilo, eu fiquei numa deprê. Falei, gente do céu, tudo bem. Ainda bem que a Tassi ainda trouxe a teoria do Celso, assim, no meio, deu uma descontraída, né? Nossa diva, né? Nossa diva, que hoje está se poupando, tinha outro compromisso e tal, né? Como toda diva. A agenda é complicada, né? É complicada a agenda dela, não dá não. O empresário não liberou para participar do episódio de hoje. Então, para essa semana a gente vai trazer um episódio mais tranquilo, a gente vai falar sobre episódios finais, né, icônicos de algumas séries, ou porque eles deixaram pontas em aberto, ou porque são bem nostálgicos, tem teorias sobre, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E talvez você fique decepcionado ou tenha algum trauma. Sim, e atenção, nesse episódio vai ter spoilers, então se você ainda não viu aqui, apesar que a gente vai comentar séries muito antigas, né? Mas se você ainda não viu ou tá assistindo alguma delas e quiser pular, porque a gente vai falar, vai ter spoilers aqui, não tem jeito. Não tem jeito. Mas antes, né, de ir pro nosso tema, vamos lá pro Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom, o primeiro comentário é do Gabriel Januário, e ele falando assim: eu ouvindo tranquilamente o podcast, e de repente a Tassi vem com a teoria do Celso Portiolli, tendo relação com o tsunami. Tive que me segurar para não estourar de rir no escritório. Eita, mulher de mente fértil. Ótimo episódio, meninas. Realmente, Tassiane, né, a nossa diva, a nossa rainha da teoria do silvismo, sempre vem com a possibilidade do Celso Portiolli participar de eventos do tipo, né? É incrível. Aquele foi só, assim, uma pílula da teoria do Celso, porque tem várias outras implicações e outras evidências. A gente pode até trazer num episódio aqui, porque tem material. Nossa, Tassiane vai enlouquecer nesse episódio. Vai fazer um quadro com várias linhas vermelhas ligando uma foto a outra, assim, ó, só para mostrar para vocês. Nosso segundo comentário aqui é da Kaline. Também foi no post do nosso último episódio lá no Instagram. Episódio suave como sempre, né, meninas? Fala pra Beta não faltar na próxima, viu? Todas fazem falta. Eu me lembro mais ou menos desse caso, e é nessas horas que agradeço de morar no Brasil, já que temos muitas catástrofes, não precisamos de catástrofes naturais. E esses países da Ásia, principalmente, não têm um dia de paz. De fato. De fato. Lá é bem complicado mesmo. Vira e mexe, é um terremoto, é um tsunami, um vulcão do nada. Nesse ponto, o Brasil é bem privilegiado. Sim. A gente, aqui, naturalmente falando, não sei se tem algum geólogo, geógrafo ou pessoas que estudam, né, ciências da Terra, que pode falar isso com mais propriedade, mas pelo que eu entendo, que eu vejo, é uma faixa muito estável, né? Então, assim, ainda bem, que bom, que a gente tem já outras catástrofes humanitárias, né? Naturais a gente não precisa, não. Pelo menos tem essa estabilidade para compensar todas as outras instabilidades diárias. Se você for lá no nosso Insta agora, @podeconspirar, tem uma foto nossa lá, tá? Da Paty, da Tassi e minha, lá na época de colégio. Então, se você quiser ver a gente lá novinha ali, lá onde a Patrícia estava já fomentando a ideia do podcast, lá no coração, lá atrás, vai lá no nosso Instagram, dá uma olhada, curtir lá a foto. Então, ele comentou assim:
Caramba, a Tássia entrou numa cápsula criogênica e saiu ano passado, mudou nada. Pode conspirar versões no médio. É isso aí. Começou lá. Tudo foi lá. Usando cosméticos Ivone, pra usar uma referência. É nada, Jequiti dá uma patrocinada na Tássia aí para os estudos do silvismo dela. Próximo comentário da Juliana Gaudi. Eu tenho uma nova teoria da conspiração, Tássia não envelhece. Será? Será? Será mesmo? Ou o Renew, que é muito potente. A formação da superconciliadora. Foi ótimo, Francine. Foi maravilhoso. Nossa, até chorei aqui. Foi muito bom. E eu tava respondendo os comentários no Insta, né? Hoje de manhã, antes da gente gravar. E, gente, realmente, aquela foto tá tipo super pose de desenho dos anos 90. Cara, olha só isso, é muito bom. Mas eu lembro que aquela foto a gente tirou antes de fazer o trabalho de inglês, não foi? Foi do ABBA, né? Que a gente do ABBA, então era uma inspiração meio disco. Porque nesse dia a gente apresentou esse trabalho, a gente dançou ABBA na aula do trabalho de inglês, porque aqui não existe limites nos trabalhos. Não existe, nunca existiu, né, pela verdade. Não existia, entendeu? A gente usava da criatividade e ia pra frente. É tudo que importa, tudo que interessa. A gente dançou ABBA e foi muito bom, tá? Felizmente, redes sociais, usar tipo internet no celular, não era uma coisa ainda tão fácil, né? Porque senão hoje estaria eternizados esses momentos. Gente, a gente teria vários memes já. Muitos memes. Nossa, muitos memes. Muitos. Incontáveis. Mas muito bom essa nostalgia, gosto. O episódio de hoje vai ser nostalgia pura, né? Vamos lá para as nossas indicações. Bom, a minha indicação de hoje é uma série que eu assisti por causa do nosso Silvio Santos fake aqui. Vou dar um beijo pra ele. Que, assim, é uma série maravilhosa que fala de uma família que é old money. Então, é uma família que a riqueza dela é passada de geração para geração, né? E ela conta a história de um pai que é o dono da empresa, que tem 4 filhos de personalidades totalmente diferentes, numa estrutura familiar totalmente quebrada, e que ele tá para se aposentar, esse pai, mas não quer deixar o cargo porque ele não acha que ninguém tá preparado o suficiente para assumir. E, enfim, eu não vou contar mais, porque senão, né, muitos spoilers, mas assistam a série Succession da HBO. E é muito bom mesmo, eu recomendo. E, cara, sei lá, é viciante, então toma cuidado. Se você estiver fazendo uma coisa muito importante, tá estudando para uma prova, para um concurso, tem que fazer um trabalho, entregar uma planilha, entendeu? Não comece a assistir agora. Espera, faz trabalho, depois você assiste Succession, porque aí você vai estar livre para madrugar afora a série, que é muito boa mesmo. O nosso tema, então. Gente, assim, o que falar de séries que tem finais a gente não entende? Porque, primeiro, vamos chegar aqui, né? Coisas assim que a gente hoje, muito mais velho, né? Tô falando galera daqui da nossa idade, aqui, ó, 30 a mais, eita! A gente olhava para o final de séries lá nos anos 90, nos anos 2000, e com a nossa cabeça de criança a gente não entendia muita coisa. Aí agora você pega para ver e para reler as coisas, ai, nossa, que pesado! É muito pesado! É muito pesado. Sabe uma coisa também que eu conecto, não tem nada a ver, mas eu vou fazer essa conexão? Não tem um episódio do Tom e Jerry que acontece a morte de gatinhos, eles vão pro céu. Ah, e é mesmo!
E eles mostram todo o caminhozinho do gatinho, o que aconteceu com o gatinho, que foi maltrato, não sei o que. Ai, gente, essa sensação que eu tive, entendeu? Lendo as coisas hoje. Se você não sabe do que eu tô falando, se você é muito sensível, não assista. Mas era coisa feita pra criança. Tom e Jerry, entendeu? E mostrava o caminho dos maus tratos de animais, eles parando no céu. Ai, gente, era triste mesmo, mas essa sensação foi que eu tive hoje, lendo as coisas, assim. Mas tudo bem. A gente vai sobreviver. E aí, né, começando nessa toada de episódios com finais traumáticos, eu queria comentar aqui o final de Família Dinossauro. Pra quem não se lembra, Família Dinossauro acabou em 1994, né? Então foi uma série que fez bastante sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, né? Nos Estados Unidos, eu acho que ela se chamava só Dinossauros, se eu não me engano. E aqui no Brasil, Família Dinossauro. Ela acabou em julho de 1994, então a gente ainda era bem, bem criancinha quando acabou. Mas o final, se vocês não lembram, mostra as mudanças que o planeta começou a sofrer no final da época dos dinossauros. E a última cena, especificamente, é horrível. A gente vai colocar aqui depois para vocês. Mas tem aquele telejornal, né, que tem o apresentador lá do telejornal da Família Dinossauros. E aí, a última fala é a previsão do tempo. Ele fala, a previsão do tempo para os próximos dias é escuridão, frio e neve. E ele dá um último boa noite, tipo, se despedindo das pessoas, a televisão apaga, e aí, tipo, vai afastando da casa, assim. Ou seja, dá a entender que acabou, né? Aí vira o gelo lá, a escuridão, e eles vão todos morrer. Então, o final mostra o início de uma era glacial. Um show de crianças. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Rezap. Boa noite. E adeus. Cara, é um prelúdio de uma extinção em massa. E vocês acham que a gente é baixo astral? Cara, 1994. Vamos colocar isso. 1994. Olha, tá vendo? Por isso que a gente ficou assim. Olha as coisas que a gente assistia na televisão. Ai, que tristeza. Não, mas realmente, eu lembro que quando eu era criança, eu não lembro de ter assistido, pra falar a verdade. Eu só fui assistir mais velha. E quando eu assisti, eu chorei. É muito triste. Então. Eu chorei real, assim, de lagriminha e tudo mais. Porque foi toda uma construção na minha cabeça que assim, não, eles nunca morreram. Tudo bem. Tudo bom. Até eu assistir esse último episódio. Cara, bizarro mesmo. Bizarro. Muito triste. Não, eu até vi uma entrevista dos criadores na época, eles falando, né, sobre o final da série e tal. E tinha até a proposta de fazer um final alternativo, diferente, que seria como se fosse uma domesticação de dinossauros, sei lá, eles começaram a conviver com os humanos e tal. Mas aí eles decidiram tomar uma trilha de um final mais, vamos dizer, realista, sabe? Mas era um show pra criança, não precisava. Não, é realista no quê? Sendo que os personagens falavam, entendeu? Não precisava. Os personagens usavam roupa. Vai ser realista? No que vai ser realista? Deixa ser, né? Não precisa ser realista, não. Eu quero ser enganada. Nesse aspecto, eu quero ser enganada. Deixa assim, entendeu? Tá tudo bem. Não precisa colocar mais terror, não. Tá bom. Horrível, gente. Horrível. Mas a gente não vai sofrer sozinho, a gente vai colocar aqui o final para vocês também assistirem junto com a gente. Eu tô muito curiosa para você falar sobre o final do Ralph. Alf, não é Ralph? Então. Alf é um pouco mais antigo, foi uma série que ficou famosa na década de 80. Talvez nem todo mundo aqui que tá ouvindo lembre dessa série, mas se vocês jogarem aí Alf, o E-Teimoso, a gente vai colocar a foto aqui também, com certeza vocês vão lembrar de ter visto alguma coisa dele, né?
Só para relembrar um pouco a história do Alf, então o Alf era um extraterrestre que acaba aparecendo na casa de uma família tipicamente americana, e a história da série vai se desenvolvendo ali na convivência com eles, e eles tentando esconder o Alf, né, das pessoas. É uma série bem bonitinha, tal, tem até jogo de videogame do Alf da época, foi bem famoso. Só que essa série, ela tem um final que também é horrível, horrível. O Alf, ele descobre no final da série que tem 2 membros da raça dele que se chamava Melmacianos, né? Se eu não me engano, era esse o nome que eles chamavam na série. Ele descobre que ainda tem essas pessoas vivas aí da raça dele e ele decide que eles vão se juntar para colonizar um outro planeta. Então o Alf vai embora, né? Seria esse o final da série. Só que, quando ele está a caminho de encontrar essas outras criaturas, ele é encontrado por membros do governo. E levam o Alf embora. O final da série é isso, é o Alf sendo capturado pelo serviço secreto e aprisionado. Os criadores da série explicaram que a intenção, na realidade, era ter uma continuidade da série depois. Ia ter mais uma temporada que ia mostrar o Alf nessa base militar e várias confusões do Alf lá, não sei o quê. Só que essa outra temporada nunca aconteceu, então o final da série ficou sendo esse. E aí você imagina que aconteceu o quê com o Alf sendo capturado? Agora eu fiquei bem feliz, porque eu tô reagindo pela primeira vez aqui, eu não sabia não. Eu tô triste. O Alf é esse, é horrível também. Não era pra ser pra cima o episódio de hoje? Acho que ninguém acredita mais, né, nessa proposta. Quando a gente fala isso no começo do episódio, ninguém acredita mais. Acho que nem a gente tem que acreditar. Não, mas como eu falei, eu quero ser enganada. Então tá tudo bem. Tá tudo bom. Não, mas realmente traumático. Então, o que você imagina? Você imagina que ele foi capturar, que ele foi torturar, que ele foi dessecado. Pois é, nem pra terem feito, sei lá, um finalzinho depois pra mostrar, tipo, que nada tinha acontecido com o Alf. Não, eles deixaram a gente com essa imagem aí na cabeça e durma com isso. Que legal. Tranquilo, né? De boa. Esse final seria canceladíssimo nos dias de hoje. Nossa, gente. Ai, tá, tudo bem. Roberta traumatizada com as imagens de Alf sendo aprisionado. Nossa, eu quero muito assistir agora. Não pude entender. Porque realmente eu não assisti, né, esse final. Preciso ver. Fê, tá bom. Tá, tudo bem. Vamos pra uma coisa não tão ruim assim? Vamos pro tradicional Caverna do Dragão? Ué. Gente, Caverna do Dragão, uma coisa que eu descobri é que o Caverna do Dragão, ele foi uma parceria entre a Marvel Productions, que eu não sabia, e a TSR, que é a empresa do D&D. Então, para mim, isso já foi marcante. Falei assim, nossa, a Marvel está envolvida nisso? Eu não sabia também que a Marvel fazia parte, não. Então, Marvel, você agora. Kevin da Marvel, diretor da Marvel. Se você está me ouvindo agora, a Marvel tá passando por um probleminha aí de roteiros e tudo mais. Os filmes não estão tão bons, né? Por que não retomar a Caverna do Dragão? Faz um live action lá da Caverna do Dragão? Fica aí a ideia, por favor. Né? Enfim. Não é uma ideia ruim, não, viu? Acho que teria uma bilheteria legal. Nossa, nem fala. Então, para vocês que não lembram, né? O Caverna do Dragão, do Dagrão é ótimo. Caverna do Dagrão, a gente tem os amigos, o Hank, que é o arqueiro, o Eric, que é o cavaleiro, a Diana, que é a acrobata, a Sheila, que é a paladina, o Presto, que é o mago, e o Bob, que é o bárbaro, certo? Tem o mestre dos magos, que seria um sábio poderoso, que está ali para ajudar as crianças a saírem desse mundo, né? E também tem o Vingador, que é o vilão que não quer deixar elas saírem desse mundo, porque elas entraram nesse mundo mágico, e a ideia toda do desenho é que sim, eles tentem voltar para casa, né? Essa é a ideia. Então, o último episódio do Caverna do Dragão gera uma polêmica, assim, gigantesca, porque existem várias fanfics na internet, né?
Mas, na realidade, o real final, ele chama The Winds of Darkness, que aqui no Brasil foi transcrito como A Névoa da Escuridão. E ele é o 6º capítulo da 3ª temporada. E, assim, o capítulo foi exibido lá em 85. E na história, aparece os heróis ali enfrentando um vilão sinistro chamado Darkling, que é uma das muitas criaturas que existem no D&D, no Dungeons & Dragons. E aí, esse bichinho, o Darkling, ele é capaz de produzir uma névoa muito sinistra que suga a energia vital dos personagens. E, para surpresa de todos, o Hank, o líder da equipe, é capturado pela neblina. Daí os heróis precisam encontrar uma forma de derrotar esse bicho e salvar o Hank. E quem assume a dianteira desse episódio é o Eric, que geralmente, se você assistiu, você deve lembrar que o Eric, ele era muito medroso. Mas dessa vez, o Eric, ele assumiu como líder. E aí ele precisa demonstrar a evolução, né, e o seu altruísmo, porque ele era bem egoísta. E para ajudá-lo assim, na missão, eles precisam convencer uma idosa que se chamava Marta, que era uma antiga pupila do Mestre dos Magos, certo? E a história decorre a partir disso. O final real, né, é esse episódio, só que existe um episódio que foi descartado, que se chama Requiem, que em português também é Hacking. Que coisa, não é mesmo? Eu não sabia. E esse seria o 28º capítulo da série. E nessa história, o Vingador e o Mestre dos Magos se encontram e o vilão propõe um desafio, que ele vai tentar seduzir os heróis em seu caminho, enquanto o Mestre dos Magos recusa ajudá-los. Caso os heróis resistam e mantenham-se fiéis ao Mestre dos Magos, o próprio Vingador os levaria para casa. Então, toda a história, né, se desenvolve a partir disso. E aí, dentro desse episódio, aconteceria uma revelação, né? Cujo Vingador é o filho do Mestre dos Magos, que foi corrompido por seguir outro mestre maligno. No fim da história, encerra com um final aberto, e todos os heróis recebem a oportunidade de voltar ao mundo real. Então, se eles voltarem, beleza, mas existe também a possibilidade deles ficarem nesse mundo aí de aventuras e tudo mais. E fiquem abertos, daí a gente não sabe se eles voltariam ou se eles não voltariam. Mas, assim, existem N teorias, né, de que eles estavam em coma, que eles caíram, porque, assim, a entrada deles no mundo, eles estavam brincando no brinquedo desses parques, né, dessas fairs. Sabe aqueles parques que você vai na praia e tem aquele parque que tem lá uma montanha-russa, um carrinho de bate-bate, sabe? Aqueles brinquedos enormes amarrados com aquela pedrinha, assim, que parece que vai cair a qualquer momento. Exato, esse mesmo. Esse. Então, eles estavam nesses brinquedos na montanha-russa e o que aparenta é que eles sofrem um acidente, né? E eles vão parar nesse mundo. Aí começou a fanficagem, né? Então, as fanfics todas. Então, que eles estariam em coma, que eles teriam morrido. Mas que, na realidade, não foi nada disso, né? Na realidade, os autores da série optaram por duas vias, né? Essa que foi o período final, o último episódio, que, assim, foi o exibido. Porém, o último por si só, que o exibido mesmo foi aquele que eu falei que o Eric toma a dianteira, né? Mas o último final, por si só, não foi exibido. E isso que me pega. Por que eles não exibiriam? Porque eu não achei o porquê que eles não exibiram o último episódio. Eu vi uma entrevista de um dos produtores da série na época falando que foi uma questão contratual mesmo. Parece que a empresa que era dona dos direitos lá do Dungeons and Dragons começou a ter algumas discussões lá contratuais para produzir os episódios. A audiência da série já não estava muito boa e aí eles decidiram parar por ali mesmo, naquele último. Parece que foi por isso, pelo menos foi a justificativa que eles deram lá, né? Cara, Marvel, por favor, nunca te pedi nada. Por favor, faça um live action do Caverna do Dragão.
Porque realmente eu acho que... Ô, dona Disney, ô, dona Walt Disney, vamos falar com a dona Walt Disney, né? Dona Walt Disney, olha, oportunidade de dinheiro. A senhora lançou umas séries muito ruins esses últimos tempos, com algumas exceções, né? Tirando Andor, tirando Mandalorian. As outras séries, né? Um pouquinho a desejar, tá? Convenhamos. Inclusive Obi-Wan. Então vamos investir na Marvel aí, investir aí no Dungeons Dragons? Ia ser legal. Oh, mas sabe uma coisa que eu assistiria. Que é legal falar? Dungeons and Dragons tem muitos fãs brasileiros, né? E alguns fãs, inclusive fãs brasileiros, se juntaram com fãs de outras partes do mundo e produziram esse último episódio. Então, quem quiser assistir o último episódio, tem. E foi um trabalho muito legal, porque eles usaram cenas do próprio desenho, redublaram algumas partes. Então, eles fizeram, né? Porque o script do último episódio foi liberado. Que até o que a Beta comentou aqui, o script tinha na internet. Então, eles fizeram. Tem uma versão em quadrinhos, que, se eu não me engano, é de um artista brasileiro. E tem a versão em vídeo também. A gente vai colocar os links aqui na descrição para quem quiser assistir. Eu não sabia disso, não. Eles produziram de forma independente o último episódio. Cara, que sensacional. Parabéns para vocês que fizeram isso. Tá vendo? Nem toda fanficagem é ruim. Olha aí. Olha, uma fanficagem baseada em roteiros. Olha aí, olha. Maravilhoso. Gosto. E tem uma teoria de Caverna do Dragão, que você falou aí da teoria que eles morreram, tal. Tem a teoria de que o Uni, que é aquele unicórniozinho pequenininho, é como se fosse um demônio. Porque toda vez que eles estão... Eu não tinha parado para pensar nisso, mas depois que eu fui ler a teoria, toda vez que eles estão perto de encontrar uma saída, acontece alguma coisa com aquele unicórniozinho e eles voltam para salvar ele. Eu sempre o chamei de Uni o merdeiro, porque sempre faz merda no final. Era sempre assim. Uni o merdeiro. Sempre assim. Olha, realmente faz sentido. Realmente. Nossa, já pensou se ele fosse mesmo um demôniozinho? Tipo, um demôniozinho capanga do Vingador? É? Não, e um dos questionamentos mais célebres, né, da internet. O Vingador que tem asas, mas ele carrega o cavalo com as pernas. Cara! Foi muito bom. Porque sim, entendeu? Porque é isso. Pra que voar? Sozinho. Posso carregar um cavalo? Então, posso carregar um cavalo. É style. Não podemos negar. Entendeu? É estilo. Ai, gente. Deixa eu ver o que mais nós temos de interessante. Nós temos de interessante o final de Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série que eu amo até hoje. Eu tenho mais uma recomendação. Vou colocar aqui agora. A minha recomendação foi o último show do Chris Rock, já que tá falando de Todo Mundo Odeia o Chris, que ele fez um stand-up, um solo, que tá na Netflix, e que ele mete um pau em muitas coisas. E eu amei. Inclusive no Will Smith, né? Por aquele episódio do tapa no Oscar. Então, assistam, porque é muito engraçado. E ele faz você pensar muito. Então, assistam, é legal. E, bom, voltando, né? Então, Todo Mundo Odeia o Chris, por quê? O Chris é o Chris Rock, certo? É a história de vida do Chris Rock, apesar de ser uma comédia. E aí, eu particularmente gosto muito desse final. Tá? Porque é um final que, se você é cinéfilo, se você gosta muito de cinema, você já percebeu que Todo Mundo Odeia o Chris, eles têm muitas referências de muitos filmes, inclusive de filmes de máfia, né? Filmes, séries de máfia. E filmes no geral, né? Eles fazem bastante referência, o que eu amo. E nesse último episódio, né, que ele é chamado de Todo Mundo Odeia o Supletivo, e aí o Chris e a família se reúnem numa lanchonete. Daí ele e os irmãos começam a cantar Living on a Prayer, do Bon Jovi,
Pena que a Tassia não tá aqui, porque senão ela daria uma palhinha. Né? Fica aí pro próximo episódio. Né? Então, eles cantam Bon Jovi na Jukebox da mesa, enquanto eles esperam o Julius, que é o pai, né, chegar com o resultado do Chris, falando que ele pode chegar na universidade ou não. E como isso acontece? Dentro desse episódio, o Chris, ele chega atrasado continuamente na escola, porque ele mora longe. E eu lembro muito bem que nesse último episódio, os professores fazem de tudo para que realmente ele reprove. E eu me senti bem incomodada, porque realmente se dá para ver assim, que eles pegam nisso muito, que é uma parada bem assim, você não vai para frente porque você é negro, entendeu? Porque você é preto. E isso me pega muito pra essa questão de racismo, assim, que é muito escancarada na série, mas nesse último episódio, que forçosamente eles fazem com questão que o Chris atrase, que ele não chegue no horário, e é bem impactante, assim. E o que dá a entender nesse último episódio é que realmente o Chris, ele meio que, tá bom, esse universo não é pra mim, então eu vou tentar outro caminho. E dá a entender que realmente ele deixa a escola. E na história do Chris Rock, é o que realmente acontece, né? Ele sai da escola, ele não se forma, então ele sai da escola e vai viver, e vai viver a vida como comediante. Mas o final, ele é curioso, porque é um final que ele é bem semelhante ao final do Sopranos. Se vocês não assistiram, também é uma série muito boa, assistam. Então, a família Soprano. E é bem similar a cena do último episódio do Chris com o episódio do Sopranos. Então, assim, pra mim, foi chocante, porque a gente acompanhou, se você assistiu a série inteira, você viu o quanto que o Chris sofreu para poder estudar nessa escola de brancos, né? E eu sei que é baseado no fato real, eu sei que tinha que acontecer isso do Chris não terminar no último ano, né? Mas para mim foi impactante porque a gente esperava que a teoria do herói se firmasse, né? Que ele chegasse no seu momento de glória. Sendo que na realidade não, né? Porque senão ia fugir do escopo principal, que é a vida do Chris Rock. E a série termina depois, na vida do Chris Rock mesmo, o pai dele morreu, né? E aí foi um dos motivos também para eles terem terminado a série naquele ponto, né? Imagina a Terry Crews morrer, não quero, entendeu? Então. E até você falando, né, do final de Sopranos, eu lembrei de uma indicação aqui também que poderia ter trazido no começo, que é um canal no YouTube que se chama Sessão Nerd. Eles fazem análises de filmes. Então ele pega detalhes nos filmes que você não percebeu. Então de referências, às vezes até de erros de continuidade nos filmes, e é muito legal. Eles pegam umas sacadas assim muito boas de coisas que às vezes a gente assistindo não percebe. Então, poxa, agora eu quero ver. Bom, vou trazer também o final aqui de uma série que é mais nova, né? Lost, que acabou em maio de 2010. Né? Não sei se todo mundo lembra de Lost, mas era uma série que falava de pessoas numa ilha depois de um acidente de avião. Né? Então mostrava ali as coisas que aquelas pessoas iam descobrindo na ilha e tal. Enfim, tem teorias sobre Lost, porque era uma série que realmente deixava muitas pontas soltas, né? Mas o episódio final foi algo que deixou muita gente bem indignado, porque na realidade não fica claro o que aconteceu. Isso porque o último episódio me mostra duas histórias paralelas. Uma em que o avião nunca caiu, e uma outra em que o Dr. Jack, né, que era um dos personagens da série, salva a ilha. Só que nos momentos finais da série tem uma cena em que os personagens eles estão todos dentro de uma igreja, e aparece junto com uma outra cena mostrando os destroços do avião na ilha, caído. Então isso fez muita gente criar a teoria de que na realidade eles estavam mortos o tempo todo na série. É como se fosse uma visão, sei lá, de uma espécie de purgatório, enfim, né, que eles estavam ali naquela ilha, mas que todo mundo já estava morto, o avião realmente caiu e todo mundo morreu. Então não ficou claro o que acontece no final. Se esse avião realmente nunca caiu, se eles foram salvos, se eles estavam mortos o tempo todo, não tem uma explicação. Né?
Então, quem assistiu ficou bem frustrado. Na época não explicou muita coisa. Ai, nossa, o Renan é viciado em... Quer dizer, né? Que é viciado em... Quem sabe o Renan é o Silvio Santos, tá? O nosso Silvio Santos fake. Ele é viciado em Lost. Assim fala. Ai, porque eu não assisti Lost, tá? Pode me julgar. Não assisti Lost. Eu não assisti inteira, assim, não. Assisti uns episódios picados das temporadas. Nunca me chamou a atenção. E aí eu... legal, né? É uma série e tal. Mas a galera que curte mesmo é fissurada no Lost. Eu não sou. Então, mas ele fica falando, você deveria assistir, porque é legal, né? Tem várias teorias. Isso não, tudo bem, mas não é meu... Não quero, não. Não, tudo de boa, tudo de boa. Bom, tem mais um final aqui para trazer, que esse não é misterioso, nada, mas ele é muito nostálgico de ver. O último episódio, que é o final de Chapolin Colorado. Gente. Passou poucas vezes aqui no Brasil, o final de Chapolin Colorado, mas tem um episódio final que é de 79. Né? Nossa! Tanto Chaves quanto Chapolin são séries muito, muito antigas da década de 70. Né? Então, Chapolin acabou em 79. E o episódio final, ele é um formato que eu achei até interessante ter numa série de 79, porque é um formato que se repete em séries novas também. Que, na realidade, não é bem o último episódio, mas é um episódio com alguns membros do elenco, que era a Florinda Mesa, né, a Dona Florinda, que todo mundo conhece, o Edgar Vivar, que era o professor Girafales, né, e o Rubem Aguirre, que era o Senhor Barriga. Então, são eles falando sobre momentos ali da série, então eles passam alguns melhores momentos dos episódios, né, e é um formato que depois aparece de novo em outras séries que a gente vê, tem esse episódio final, né, e o final ele é até meio emocional, assim, porque o final é o Chapolin agradecendo algumas pessoas do elenco, agradecendo algumas pessoas da série, e aí ele termina, né, com a frase, não contavam com a minha astúcia, vira e sai andando, e aí o episódio final é a música de fundo, eles apagando as luzes dos estúdios e o Chapolin indo embora. Ai, que triste! Sim, este foi o último programa do Chapolin Colorado. Mas não é um adeus, e sim até breve. Porque um personagem como o Chapolin Colorado sempre terá um lugar reservado na televisão. Quero agradecer ao pessoal técnico e artístico que tão eficazmente colaborou para a realização deste programa de Chapolin Colorado. É impossível dizer os nomes de todos os ausentes, mas também é impossível deixar de mencionar alguns, como o Eduardo Alatorre e Henrique Segoviano, no aspecto técnico, e no artístico, Maria Antonieta das Neves, Angelines Fernandes, Ramon Valdez, Carlos Villagrán, Horácio Gomes, Ricardo de Pascoal, Raul Chato Padilha. Não contavam com minha astúcia. É um final triste, assim, e é muito nostálgico de ver, tal. Quem foi criança ali nos anos 90, até começo dos anos 2000, cresceu assistindo Chaves e Chapolin na TV. Então, era um último episódio muito legal, assim, para trazer, para comentar. Já que a gente tá sempre falando de referências do SBT aqui no podcast. Não, maravilhoso. Eu acho que eu nunca assisti, não, o final. Ele passou pouquíssimas vezes no Brasil. Mas tem no YouTube. A gente vai colocar um trecho aqui, mas ele tem no YouTube também completo, para quem quiser assistir. Vou lá dar uma olhada também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? A gente reuniu aqui alguns episódios finais para comentar com vocês, ou episódios misteriosos ou nostálgicos. Né? Comenta com a gente se vocês também gostam desse tipo de conteúdo, né? Pra gente fazer mais episódios aqui. E na semana que vem a gente volta com a nossa programação normal de episódios ligados à teoria da conspiração. Até mais. Gente, um beijo pra vocês. Que a gente não tenha estragado tanta infância assim, apesar, né, como a Patrícia falou, a gente sempre usa esse argumento e tá ficando batido já, né? Tá ficando batido esses alarmes do tipo, não era pra ser legal esse episódio? Era, mas tudo bem.
Um beijo pra vocês, uma boa semana e tchau. Tchau, tchau. Oi, a Patrícia caiu, enquanto isso eu vou ficar aqui falando sozinha. E aí, gente, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem? Eu tô bem também. Vamos esperar a Patrícia? Vamos.